O que esse brasileiro fez mudou o mundo. Eles eram os mais pobres entre os pobres, uma nação esquecida no coração da África, até que um brasileiro chegou. Hoje, quando olhamos para a República de Amani, vemos um oásis de prosperidade. Campos verdes de soja se estendem até onde a vista alcança, painéis solares reluzem sob o sol equatorial, e uma capital moderna pulsa com a energia de um povo feliz e autossuficiente. As crianças sorriem, correm para escolas bem construídas, e ninguém mais conhece a fome. Mas a verdade que a história oficial esconde é que há poucas décadas, este lugar era um inferno na terra. Uma terra marcada pela seca, pela fome e pelo abandono das antigas potências coloniais que sugaram suas riquezas e deixaram para trás apenas poeira e desespero. E no centro da incrível transformação deste país, há um nome sussurrado com reverência, um segredo guardado a 7 chaves. O nome de um herói silencioso. Um brasileiro. Seu nome era Tiago Ferreira. O que ele fez? Como um único engenheiro agrônomo do interior de São Paulo conseguiu reescrever o destino de uma nação inteira? E por que o povo de Amani até hoje sente uma gratidão eterna pelo Brasil? Prepare-se, pois vamos desvendar agora uma das histórias mais incríveis e ocultas da geopolítica moderna. Esta não é apenas uma crônica histórica. É um testemunho do poder da inteligência, da empatia e do inconfundível jeito brasileiro de resolver problemas. Uma jornada que nos levará das terras áridas da desesperança até o brilho de um futuro que parecia impossível. Nossa história começa no final da década de 1980. O mundo estava mudando, o Muro de Berlim estava prestes a cair, mas em muitos cantos da África, o fim da Guerra Fria significou apenas uma coisa: o esquecimento. As superpotências antes interessadas no continente como um tabuleiro de xadrez geopolítico, simplesmente viraram as costas. Amani, uma pequena nação recém-independente, foi uma dessas órfãos da história. Sua terra, outrora fértil, estava exausta por décadas de exploração colonial focada apenas em minérios, ignorando a agricultura de subsistência. A seca era implacável. A ajuda internacional, quando vinha, era ineficaz, perdida em burocracia e corrupção. O povo passava fome. É nesse cenário de colapso que um programa de cooperação técnica do governo brasileiro envia um de seus melhores homens para uma missão considerada impossível. Tiago Ferreira, o engenheiro agrônomo de 42 anos, um homem que entendia a linguagem da terra como poucos. Ele não era um diplomata de terno e gravata. Era um homem de mãos calejadas, com o sol do Brasil marcado na pele e uma mente brilhante, forjada nos desafios da agricultura tropical. Sua missão oficial: avaliar a viabilidade de projetos de irrigação. Mas a missão que Tiago deu a si mesmo era muito maior. Ele não via Amani como um problema a ser resolvido, mas como um potencial a ser despertado. Ele acreditava que o Brasil, com sua tecnologia em agricultura tropical e energia renovável, não deveria apenas enviar ajuda, mas compartilhar conhecimento, criar autonomia. No entanto, o que o esperava era uma realidade muito mais brutal do que qualquer relatório poderia descrever. A desconfiança nos olhos do povo era uma barreira quase intransponível. Para eles, um estrangeiro era sempre alguém que vinha para tomar, não para dar. Anos de promessas quebradas pelos antigos colonizadores haviam envenenado a alma daquela gente. Como Tiago poderia quebrar esse ciclo de desespero? Como sua inteligência e seu coração poderiam florescer naquele solo tão árido? A história que mudaria o mundo estava prestes a começar. Assim que desembarcou, Tiago sentiu o peso daquela terra. O ar era quente, seco, e o silêncio dos campos era ensurdecedor. Não havia o som de tratores, apenas o zumbido de insetos e o choro distante de uma criança. Sua primeira ação foi solicitar uma audiência com o líder do país, o rei Sobantu, um homem idoso que governava com a sabedoria ancestral de seu povo, mas com poucos recursos para combater a crise moderna. O Palácio Real não era a estrutura opulenta que Tiago imaginava. Era uma construção simples de adobe, digna, mas sem luxo algum. Ao ser conduzido à sala do trono, Tiago viu o rei Sobantu sentado, flanqueado por seus ministros. Seus rostos eram máscaras de pedra, seus olhos carregados de cansaço e ceticismo. Eles já tinham visto muitos estrangeiros como Tiago.
Muitos homens brancos com pranchetas e promessas vazias. Tiago, sentindo a tensão no ar, não fez uma reverência formal e distante. Ele se aproximou, olhou o rei nos olhos e estendeu a mão com um sorriso caloroso. Um gesto puramente brasileiro. Ele não falou com a arrogância de um salvador. Sua voz era firme, mas cheia de respeito. Eu vim em nome do povo brasileiro para libertar esta terra da fome. E a partir de hoje vamos trabalhar juntos como parceiros para construir um futuro próspero. Ele não falou em ajuda ou proteção. Ele falou em parceria. O rei e seus ministros permaneceram em silêncio, mas uma faísca de interesse brilhou nos olhos do velho líder. Tiago continuou com uma paixão que desarmava a desconfiança. Majestade, eu garanto que farei desta terra um lugar próspero novamente. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda, e da ajuda do povo de Amani. As palavras sinceras tocaram o rei. Ele assentiu lentamente, mas a cautela ainda não havia desaparecido de seu rosto. A esperança, a voz do rei era um sussurro rouco, uma pergunta que carregava o peso de anos de sofrimento. Tiago não hesitou. Ele olhou fundo nos olhos do rei e fez uma proposta que ninguém esperava. Com todo o respeito, majestade, preciso de um favor. Peço que me designe um assistente local, alguém que fale português ou inglês, que conheça este país e seu povo. O rei ficou surpreso. Era um pedido incomum. Tiago explicou, eu sou um estranho aqui. Não conheço seus costumes, mal entendo sua língua. Para compreender esta terra e ganhar a confiança de seu povo, eu preciso desesperadamente de um guia, de um amigo. Após um momento de silêncio, o rei deu uma ordem curta a um ministro. Momentos depois, um jovem alto e magro foi trazido à sua presença. Ele parecia nervoso, mas seus olhos brilhavam com uma inteligência afiada. Este é Kael. Ele será seu assistente. O rei então se virou para Tiago e acrescentou, ele trabalhou como tradutor para as Nações Unidas. Fala inglês fluentemente. Tiago se virou para o jovem Kael, não com a atitude de um chefe, mas de um colega. Ele sorriu e disse em um português claro e amigável. Prazer, Kael. Conto com você. Naquele instante, algo mais forte que a barreira dos idiomas nasceu entre os dois. Sem perder tempo no dia seguinte, Tiago iniciou uma inspeção pelas aldeias mais remotas com Kael ao seu lado. O que ele viu partiu seu coração. A pobreza era absoluta. As pessoas viviam em cabanas precárias. Não havia comida suficiente. As crianças, de barrigas inchadas pela desnutrição, tinham um olhar vazio, sem a energia vibrante da infância. Como é possível? Uma terra com tanto sol, com tanto espaço. Como chegaram a isso? Tiago pensou, sentindo uma raiva crescente. Uma raiva contra a indiferença do mundo, contra a exploração que havia esgotado aquele povo. Ele se virou para Kael. O que as pessoas comem para viver, Kael? Kael respondeu com a voz pesada, um pouco de mandioca quando a chuva vem. O resto do tempo, caçam pequenos animais na savana ou pescam no rio que está quase seco. Enquanto caminhavam, Tiago observava o solo, pegava um punhado de terra, sentia sua textura, seu cheiro. Ele notou a vegetação rasteira e as poucas árvores que sobreviviam teimosamente. Kael, o que são aquelas plantas que crescem perto do rio? Perguntou Tiago, apontando para uma área específica. É cana selvagem. Os mais velhos dizem que nossos avós faziam uma bebida doce com ela, mas a terra não produz mais como antes. Não serve para nada. Cana. Aquela palavra acendeu uma luz na mente de Tiago. E a terra, embora seca, ele reconheceu. Era similar a certas regiões do Cerrado brasileiro. Cana para etanol. Soja resistente à seca. O Brasil era pioneiro mundial nessas tecnologias. Ele não precisava de rios de água, precisava de tecnologia e conhecimento. Nós podemos fazer essa terra produzir de novo, pensou Tiago. Mas Kael balançou a cabeça, cético. É difícil, senhor Tiago. A qualidade desta cana é ruim, e nosso povo não tem o conhecimento para cultivar soja.
Já tentaram nos ensinar a plantar milho europeu, mas tudo morreu. Tiago ficou em silêncio por um momento, seus olhos fixos no horizonte. Então, ele se virou para Kael, com uma força renovada no olhar, e disse com uma certeza contagiante: Não se preocupe, Kael. Eu vou dar um jeito. Com o financiamento do Brasil, vamos construir uma pequena usina de processamento aqui. Uma destilaria de etanol e uma esmagadora de soja. E vamos contratar os aldeões para trabalhar. Eles terão uma renda estável. Kael ficou chocado com a proposta audaciosa. Mas, ao mesmo tempo, a paixão e a luz nos olhos daquele brasileiro o contagiaram. Eu entendi, Sr. Tiago. Eu vou te ajudar. Naquele momento, Kael não prometeu apenas ajudar. Ele prometeu acreditar. A proposta de Tiago causou um terremoto. O primeiro a se opor veementemente foi Ricardo, o adido da embaixada brasileira, um burocrata cético e pragmático. Usar o dinheiro da cooperação para isso? Construir uma usina no meio do nada? Brasília nunca vai aprovar. É um risco enorme, Tiago, Ricardo esbravejou em uma ligação telefônica. E você não pode confiar nessa gente. Eles podem se virar contra nós a qualquer momento. Mas Tiago permaneceu calmo. Sua convicção era inabalável. Ricardo, eu quero que este país seja próspero. E para isso a primeira coisa é garantir que as pessoas tenham o que comer e um trabalho digno. Tiago falou com uma voz serena, mas poderosa. E para conseguir isso, a colaboração deles é fundamental. Não vamos dominá-los com a força, vamos construir o futuro de mãos dadas. Essa é a missão do Brasil aqui. É nisso que eu acredito. Ricardo ficou sem palavras. A burocracia em Brasília, no entanto, pensava como ele. A prioridade é o projeto de irrigação. A vida dos nativos é secundária. A pressão sobre Tiago era imensa. Mas ele não cedeu. Estava decidido a seguir sua consciência. Ele passou a visitar as aldeias todos os dias, tentando convencer o povo. Eu preciso da ajuda de vocês. Juntos, vamos tornar esta aldeia, este país rico de novo. Ele falava com coração. Mas a reação dos aldeões era fria. Para eles, que foram explorados por gerações, Tiago era apenas mais um estrangeiro com um discurso bonito. Ele só quer nos enganar para roubar nossa terra, cochichavam entre si, recusando-se a confiar nele. Mas Tiago não desistiu. Para ganhar a confiança deles, ele fez de tudo. Ele pegou numa enxada e começou a capinar a terra seca ao lado dos homens da aldeia. Ele organizou mutirões de limpeza, ensinou as crianças a jogar futebol com uma bola de pano, e sentava-se com os anciãos à noite para ouvir suas histórias, mostrando um respeito genuíno por sua cultura. Lentamente, muito lentamente, a imagem daquele brasileiro sujo de terra, que sorria e trabalhava como um deles, começou a derreter o gelo em seus corações. Finalmente, os chefes das aldeias concordaram com a proposta de Tiago. Prometeram cooperar na criação de uma cooperativa e na construção da pequena usina. Com a ajuda do povo, a construção começou a avançar. Mas as reformas de Tiago não pararam por aí. Ele percebeu outro câncer que corroía a Mani, o conflito entre as etnias. No país, viviam diversos grupos, mas dois em particular, os Coro e os Zuri, nutriam um ódio ancestral. Os Zuri eram pastores nômades e os Coro, agricultores. Disputavam as poucas terras férteis e o acesso à água. A desconfiança era a lei e a violência, uma ameaça constante. Tiago sabia que sem resolver essa divisão, qualquer progresso seria temporário. A Mani precisava se unir. Ele decidiu tentar o diálogo com os líderes de ambos os clãs. Mas o caminho era perigoso. Os Zuri, em particular, eram guerreiros orgulhosos e viam Tiago e seu projeto com extrema suspeita. E havia uma ferida aberta. Durante os conflitos pela independência, anos antes, forças estrangeiras haviam se aliado aos Coro, resultando em um massacre de guerreiros Zuri. Vocês são todos invasores. Saiam da nossa terra, gritou o ancião Zuri para Tiago. Havia dor e raiva em sua voz. Tiago ouviu em silêncio, absorvendo cada palavra.
E então respondeu: é verdade que o passado trouxe eventos terríveis. Mas eu não vim aqui para lutar com vocês. Eu vim para que juntos possamos fazer esta terra próspera para todos. Tiago falou apaixonadamente sobre seus planos, sobre um futuro onde filhos de Coro e Zuri não precisassem mais lutar por um gole de água. Ele prometeu respeitar a cultura e as tradições de ambos, e se esforçar ao máximo para que todos pudessem viver em paz. Mas o ancião não se convenceu. As cicatrizes do passado eram profundas demais. Tiago não desistiu. Ele visitou o acampamento Zuri dezenas de vezes. Levava sementes, ferramentas e nunca jamais demonstrou medo ou desrespeito. Ele sentava-se com o ancião, compartilhava de sua comida e falava. Falava sobre o Brasil, um país feito da mistura de muitos povos que aprenderam a viver juntos. E pouco a pouco a resiliência e a sinceridade daquele brasileiro começaram a abrir uma fissura na muralha de ódio. Até que um dia o milagre aconteceu. O ancião Zuri concordou em participar de uma reunião de paz. Foi um evento histórico, o resultado de uma jornada longa e difícil. E essa paz, selada sob a sombra de um baobá, traria uma imensa esperança para o futuro de Amani. Tiago havia conseguido o impossível, uniu inimigos históricos e acendeu a chama da esperança em Amani. Mas seu tempo naquela terra estava prestes a terminar abruptamente. Uma crise política no Brasil resultou em cortes drásticos nos programas de cooperação internacional. O projeto em Amani foi cancelado. Tiago recebeu uma ordem de retorno imediato. Foi uma despedida súbita e dolorosa. Ele sentia que não tinha feito o suficiente, que estava abandonando aquele povo no meio do caminho. Com o coração pesado, ele foi ao palácio se despedir do rei Sobanto e de seus ministros. Foi um tempo curto, mas agradeço imensamente por tudo. Desejo do fundo do meu coração que o futuro de Amani seja brilhante. O rei assentiu profundamente, seus olhos velhos marejados. Senhor Tiago, nós nunca o esqueceremos. Você nos deu esperança. Um dia, nós nos encontraremos de novo. E assim Tiago deixou Amani. Em seu coração, uma mistura de profunda tristeza e uma frágil semente de esperança. Mais de 20 anos se passaram. O Brasil e o mundo mudaram. Tiago sobreviveu às reviravoltas da vida e agora vivia uma aposentadoria tranquila em sua pequena fazenda em Minas Gerais. Até que numa tarde ensolarada, uma carta com um selo oficial e exótico chegou às suas mãos. Era de um antigo contato diplomático. E o que estava escrito deixou pasmo. O presidente da República de Amani gostaria de encontrá-lo e o convida como hóspede de honra do governo. Tiago não acreditou no que lia. Seu peito se encheu de uma emoção avassaladora. As memórias de mais de 2 décadas atrás voltaram com uma clareza impressionante, como se tivessem acontecido ontem. Ele decidiu partir imediatamente. Mas Tiago já era um idoso, e uma viagem tão longa seria desgastante. Ao saber disso, o presidente de Amani tomou uma atitude extraordinária, enviou o avião presidencial brasileiro para buscá-lo. E em 2012 Tiago Ferreira pisou novamente no solo de Amani. Na pista do moderno aeroporto internacional, um homem elegante, de postura imponente, o aguardava. Era seu antigo assistente, Kael. Mas ele não era mais o jovem tímido e nervoso. Tiago ficou paralisado. O homem à sua frente, seu antigo tradutor, era o atual presidente da República de Amani. Kael era, na verdade, o sobrinho do velho rei Sobanto. Após a morte do tio, ele assumiu a liderança e guiou o país para a democracia. Sua aparência nobre e orgulhosa deixou Tiago sem palavras. O presidente Kael abriu os braços e, ignorando todo o protocolo, deu um abraço forte e demorado em seu velho mentor. Você se tornou um grande homem. Você e este país, disse Tiago com a voz embargada. O presidente sorriu. Bem-vindo de volta, meu amigo. Os dois, separados por mais de 20 anos de história, celebraram aquele reencontro milagroso. O presidente Kael fez questão de mostrar a Tiago a Amani de hoje. E o que ele viu foi a materialização de seu sonho mais selvagem.
As aldeias que antes morriam de fome agora eram comunidades vibrantes, com escolas e postos de saúde. A pequena usina que Tiago projetou havia se tornado um complexo agroindustrial de ponta, o coração da economia de Amani, exportando soja e biocombustível para o mundo. E o mais importante, os Coro e os Zuri trabalhavam lado a lado nos campos e na fábrica, seus filhos brincando juntos nas aldeias. A paz era real. É tudo graças a você, Tiago, disse o presidente Kael, repetidamente. Mas Tiago balançou a cabeça, com a humildade de sempre. Não foi mérito meu. Foi o povo de Amani que, com sua própria força, construiu seu futuro. O presidente assentiu, com os olhos brilhando de gratidão. É verdade, nós construímos com nossas próprias mãos. Mas foi você quem nos deu a ferramenta mais importante, a esperança. Você nos ensinou a acreditar em nós mesmos. E essa esperança mudou nosso destino. O presidente Kael continuou o trabalho, transformando os recursos da nação em bem-estar para o povo. Com a renda da agroindústria, Amani se tornou um dos países mais prósperos da região. A educação e a saúde se tornaram gratuitas e de alta qualidade. E a relação entre Brasil e Amani se aprofundou. Amani se tornou um parceiro comercial estratégico, e os dois países estabeleceram fortes laços de cooperação econômica, cultural e humana. Quando enchentes devastaram uma região do Brasil, Amani foi uma das primeiras nações a enviar uma ajuda financeira generosa, um gesto que tocou o coração de milhões de brasileiros. O laço que une essas duas nações, forjado pela visão de um homem, atravessou o tempo e as fronteiras. E essa aliança continuará a florescer no futuro. Muitos anos se passaram desde que Tiago deixou Amani pela primeira vez. Mas sua obra jamais foi esquecida. O povo de Amani o considera um pai fundador, um herói nacional. Na capital, uma das principais avenidas foi batizada de Avenida Tiago Ferreira, e um monumento em sua homenagem foi erguido na Praça Central. Nos livros de história de Amani, a saga de Tiago é contada em detalhes, e as crianças aprendem sobre seu incrível feito nas escolas. O Senhor Tiago nos deu esperança, dizem eles, de geração em geração. Ele nos ensinou a importância de construir nosso próprio futuro com nossas próprias mãos. A semente de esperança plantada por um brasileiro floresceu de forma magnífica. E suas flores continuarão a desabrochar, para sempre. Esta história nos ensina uma lição poderosa. Que mesmo o menor dos gestos, quando feito com convicção e empatia, pode mudar o mundo. Que a verdadeira força de uma nação não está em suas armas, mas na inteligência e no coração de seu povo. A conexão, a confiança e a amizade podem gerar uma força maior do que qualquer exército. Nós nunca devemos esquecer a história de Tiago Ferreira e do povo de Amani. E para honrar esse belo laço, cada um de nós deve pensar no que pode fazer para continuar plantando sementes de esperança pelo mundo. O que você achou desta história? O Brasil não é só futebol e carnaval. O Brasil tem heróis silenciosos que, com inteligência e coração, mudam o destino da humanidade. Deixe seu comentário abaixo, queremos saber sua opinião. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais histórias que o poder oficial tenta esconder, dê um like, se inscreva no canal e ative o sininho. Seu apoio é o nosso maior combustível. Muito obrigado por assistir até aqui.